Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Collab. Eu sou Samila Estevam, psicóloga clínica. Estamos em uma série para falar sobre os 5 grandes fatores de personalidade. Hoje nós vamos falar sobre o neuroticismo e eu já começo explicando que o termo neuroticismo não tem nada a ver com as características de pessoas neuróticas, como o senso comum diz. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características desse fator de personalidade. Vou falar sobre as partes também boas desse fator de personalidade, então fica até o final para vocês aprenderem tudo sobre o fator de personalidade e neuroticismo. As pessoas que têm um nível maior em neuroticismo, que têm um nível mais alto nesse fator de personalidade, elas tendem a sofrer mais psicologicamente. São pessoas que têm uma tendência maior também à instabilidade emocional, que elas acabam vendo o aspecto mais negativo da vida, então acabam tendo um olhar um pouco mais sofrido, um pouco mais triste para as coisas à sua volta. Tem uma dificuldade maior em enfrentar os problemas e tem umas características bem marcantes de baixa eficácia. Então, quando eu falo sobre isso, as pessoas já se assustam, já não querem ter esse fator de personalidade um pouco mais alto. Mas acaba que é muito comum também, como eu já falei com vocês nos episódios anteriores. Se você não ouviu os outros episódios, volta lá para você assistir e maratonar todos, porque vai fazer sentido. Todos os fatores de personalidade, eles são muito únicos e cada dosagem dele, cada nível dele no seu teste, na sua personalidade, te faz ser quem você é. Então, todos nós temos um pouquinho de cada, uns mais, outros menos, mas todos eles são muito importantes. E é exatamente esse conjunto de fatores que a gente precisa aprender a manejar, por isso que é importante a gente se conhecer. Estamos falando um pouco mais sobre isso. Então, me ouvindo falar mais sobre isso, eu tenho certeza que você pode ter associado que tudo isso é muito negativo. E se não for trabalhado, sim, vai ser muito negativo e vai te gerar muitos prejuízos. Mas todos nós temos níveis e dosagens. E ele também é muito importante, eu vou explicar já o porquê. Mas as pessoas que têm um alto nível de neuroticismo, elas precisam ter uma atenção maior, porque esse fator de personalidade, ele é preditor de muitos transtornos psicológicos. Então, se você passa pelo teste ou se você se identifica muito com essas características que eu citei aqui, é muito importante que você aprenda a regular suas emoções, aprenda a trabalhar um pouco mais toda essa instabilidade que vem à tona, incluindo ir ao processo terapêutico. Na terapia vai ser muito importante, vai ser um ambiente ideal para você aprender a manejar tudo isso. Mas, Samila, como é que eu faço para identificar se tudo isso que eu ouvi agora tem a ver comigo mesmo, se não é só uma fase? Como eu falei nos outros episódios também, quando a gente fala de fator de personalidade, a gente está falando de características que foram se tornando estáveis ao longo do tempo. Então, se você já está com a sua personalidade formada aí, já está com seus 20 e poucos anos, provavelmente são características mais estáveis. Como que a gente identifica isso? Se são características muito frequentes e muito intensas, isso faz ser quem você é. Então, se você se identificou e você se move dentro dessas características na maior parte do tempo, nas suas relações, na sua forma de ser e funcionar, fique um pouco atento, porque é muito importante você identificar isso, porque isso pode e deve ser trabalhado. Tá? Então, não é uma coisa que você vai estar fadada a viver dessa forma o resto da vida. Claro que a sua personalidade, ela dificilmente vai mudar de 0 a 100, mas você aprende a regular, aprende a manejar e aprende a ter muito mais qualidade de vida. E tudo isso que eu te falei agora são as informações mais importantes desse fator de personalidade, mas também tem os subfatores que eu vou explicar para vocês agora quais são. Os subfatores são vulnerabilidade, instabilidade emocional, passividade, falta de energia e depressão. Quando a gente fala depressão aqui, não é o transtorno depressivo, é um humor mais deprimido, a pessoa que tem uma tendência maior à tristeza, ficar um pouco mais deprimida com uma facilidade um pouco maior. Mas aí que entra uma característica muito importante. Quando a gente fala de pessoas que não querem se identificar com esse fator de personalidade, eu trago algo muito importante, que é a vulnerabilidade, que é um dos subfatores, né? A vulnerabilidade é algo muito específico e mesmo que soe como algo negativo, não é. É algo que na dosagem certa faz muito bem. É saudável que a gente seja vulnerável, é saudável que a gente consiga acessar esse lugar de dor, que a gente aprenda a falar sobre isso, que a gente aprenda a se expor a ambientes seguros para a gente colocar ali naquele contexto a nossa vulnerabilidade. Então, quando a gente tem um alto nível nesse fator de personalidade e a gente tem tendência maior a também ser vulnerável, a gente consegue ter mais facilidade para tratar.
tá? Então, é muito importante você que está me ouvindo falar, que se identifica com isso, a procurar por terapia, porque, como eu falei, é preditor em muitos transtornos. Então, por exemplo, pessoas que apresentam ali no teste um alto nível, pode caracterizar um transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e até um transtorno de personalidade borderline. Então, às vezes, as pessoas elas estão sofrendo ali com muita instabilidade emocional, estão tendo muita dificuldade de gerenciar a forma de funcionar nas relações e talvez está aí a questão. Então, precisa de um processo terapêutico. Claro que tem livros e o podcast que ele pode te ajudar também, mas vai ser no processo terapêutico que você vai aprender a manejar isso dentro da sua demanda, dentro da sua dor e da intensidade que você tem enfrentado o seu sofrimento. Então, é muito importante que você procure ajuda se você se identificou com tudo isso que eu falei aqui agora, tá? E também para poder caracterizar, eu vou trazer uma personagem que vai clarear um pouco mais para vocês, tá? Que eu sempre falo, quando eu falo de neuroticismo, eu falo da Bella de Crepúsculo, que ela sempre está com um semblante um pouco mais sério, um pouco mais triste, uma pessoa que acaba sendo um pouco mais fechada, que não tem tanto contato social, e até os que têm é um pouco mais distante, ela demora um pouco mais para criar uma intimidade, tem tendência maior a sofrer diante das circunstâncias ali. Então eu peguei uma personagem que provavelmente você conhece. Se você não conhece, dá um Google lá que você vai entender do que eu estou falando. Se você se identificou, entendeu que você tem algumas características, mesmo que não tão altas, não tão intensas, eu vou deixar aqui algumas dicas para você aprender a manejar e tornar um pouco mais equilibrado esse fator de personalidade, sendo quem você é. Então, como a tendência maior é a instabilidade, é ter um olhar um pouco mais triste, mais pessimista para a vida, eu te indico a tentar flexibilizar um pouco mais a sua forma de enxergar as coisas, né? Quando a gente trabalha na terapia, eu trabalho pelo viés da terapia cognitivo-comportamental, uma coisa que eu sempre ensino é a gente começar a questionar os nossos pensamentos, questionar a forma como a gente está enxergando, a forma como a gente entende e interpreta o contexto. Então, se você se depara com pessoas que você acha que aquilo ali pode estar gerando algum prejuízo, se você se depara com pessoas em que você tem um relacionamento um pouco mais difícil de ser manejado, tenta trabalhar um pouco mais essa habilidade social, trabalhar um pouco mais as suas habilidades em se expor a esses contextos, em comunicar um pouco mais o que você sente, sendo também vulnerável, mas também aprendendo a ver que existem diversas possibilidades de enxergar aquele contexto. Quando eu estou em terapia com as minhas pacientes, eu sempre pego algum objeto que está na minha mesa ali de trabalho e eu aponto para elas, eu peço para que elas me descrevam aquilo. Como, por exemplo, esse copo aqui que eu estou mostrando para vocês. Se eu pedir para vocês me descreverem agora, vocês vão ter várias formas diferentes de descrever. Vocês podem falar que é um copo redondo, meio em formato cilíndrico, que tem pouca água, que a água está numa temperatura específica, e nenhuma delas necessariamente vai estar errada, mas é a forma como vocês enxergam. E eu poderia dar uma outra descrição, porque o copo está aqui comigo. Sou eu que estou tomando a água, eu que estou segurando, eu que sei a temperatura que está. Então, esse é só um exemplo para caracterizar como vocês podem aprender a treinar um pouco mais a percepção. Então, se naturalmente, diante de um contexto, vocês já sofreriam um pouco mais, já teriam uma percepção um pouco mais negativa e dolorosa de um contexto, eu sugiro que vocês comecem a flexibilizar um pouco mais isso. É muito importante porque dentro também do modelo cognitivo, a gente entende e compreende que as nossas emoções elas são geradas a partir da nossa interpretação, da nossa avaliação cognitiva. Então, se você sente que as suas emoções elas têm tendência a desregular muito mais fácil, então comece a perceber um pouco mais a forma como você pensa, enxerga, analisa e compreende as coisas. Isso vai tornar um pouquinho mais prático, um pouco mais fácil para você lidar com você, com as suas emoções e com as relações à sua volta também. Acredito que tenha clareado um pouco mais para você, eu espero que possa ajudar. Então, se você conhece alguém que tem essas características, ou se você é a pessoa que tem essas características, me conta aqui também, encaminhe esse podcast para as pessoas próximas, para a gente poder tornar um pouco mais acessível falar de saúde mental e de personalidade, com o intuito de tornar cada vez mais fácil, leve e assertivo tratar da nossa saúde mental. Se você gostou do episódio, comenta aqui, interage aqui que eu vou responder todo mundo e não deixe de seguir nas redes sociais também, Samila Estevam e Lab de Autoconhecimento. Eu vejo você no próximo episódio.